Olá, queridos irmãos. Mais uma vez, todos sejam bem-vindos aqui ao canal da Fraternal para mais um estudo nosso. Esse mês a gente está comemorando, né, mais um ano de trabalho da nossa casa de caminho, dessa casa que há mais de 60 anos nos recebe, nos acolhe, abre as suas portas para que a gente possa estudar, se esclarecer à luz dessa doutrina tão abençoada nas nossas vidas. Então, que Jesus possa abençoar todos os trabalhadores, né, que a equipe espiritual possa realmente nos amparar para que tenhamos aí mais muitos anos ainda de trabalho no bem. E hoje aqui, né, foi escolhido para esse mês de aniversário da casa, foi escolhido que nós refletíssemos sobre as cartas de Paulo. E hoje nós vamos falar da segunda carta que Paulo escreve para Timóteo. Essa carta, em ordem cronológica, ela foi a última que ele escreveu. Essa é a carta em que ele realmente se despede. Ele já estava preso, né? E foi pouco antes do martírio, né? Dele ser sacrificado. Acredita-se que essa carta tenha sido escrita entre o ano de 64 e 65. E assim, é interessante porque, né, é muito importante a gente se dedicar ao estudo das cartas de Paulo, né? Porque elas deixam bastante evidentes para nós a característica assim, da personalidade de Paulo. Essas cartas dele todas, que a gente vem falando aqui ao longo do mês de maio, né? Todas já foram faladas, se a gente vê aí no nosso canal, a gente vai ver que tem as várias outras cartas que já foram faladas, né? Não são essas cartas, elas não são tratados, né, de teologia, não são questões puramente filosóficas, né? Essas cartas, elas são respostas para situações concretas, para problemas que aquelas pessoas viviam nas comunidades, né? E essa carta, né, de Paulo para Timóteo em especial, ela revela um lado emocional de Paulo. Ela tem essa característica diferente das outras, né? Paulo, ele tá sozinho, a gente, ao estudar essa carta, a gente vai vendo, né, o que a solidão estava fazendo com ele, que ele estava sentindo. Ele pede para Timóteo vir logo para vê-lo, né, para não demorar muito. Pede para Timóteo para trazer alguns pertences particulares, alguns objetos, como livros. Pede para que ele traga casaco, né, dele. Então, vê que é uma carta carregada mesmo de sentimento e de emoção. A gente, né, quando vai lendo o livro Paulo Estevam, que inclusive, né, a gente gosta sempre de repetir, né, quando a gente fala de alguma coisa relacionada a Paulo, falar desse livro, né, que é de extrema importância para nós espíritas, né, para nós que nos denominamos como cristãos. É um livro muito importante, porque ele não fala só da história de Paulo e de Estevão. Esse livro ele vai tratar da trajetória de vários personagens do Evangelho, como Pedro, como Tiago, como Barnabé, a história do cristianismo ali no seu princípio, né, de como que foi a abertura dessas várias igrejas ali naquele território todo, como que Paulo faz para que o evangelho chegue aos gentios, que eram pessoas que não tinham, povos que não tinham, né, conhecimento nenhum de religião. E aí, dentre todos esses personagens, a gente tem ali, a gente vai ver a história de Timóteo, que é um rapaz novo, um jovem saindo da adolescência, e que Paulo, numa de suas viagens, vai se hospedar na casa da mãe, da avó dele, e conhece Tiago,
que era um jovem rapaz que falava dos livros do Antigo Testamento com muita propriedade, com muita paixão. E aí, quando Paulo apresenta para ele a Boa Nova, ele se apaixona. E ele se torna uma figura muito presente na vida de Paulo. Paulo desenvolve por ele um carinho muito grande e passa a chamá-lo de filho. E em contrapartida, Timóteo tem por Paulo um carinho muito grande de pai, porque quando eles se conhecem, a mãe de Timóteo, ela já era viúva. Então, Timóteo não conheceu o pai dele e ele desenvolve com Paulo essa relação. E a gente vai percebendo assim que Paulo ele tinha uma preocupação muito grande com afeto, né? Isso, o afeto, né? As relações, ele valorizava isso muito no seu trabalho, né? De evangelização, valorizava os laços afetivos. E ele sempre dizia daquela, né, passagem de que Jesus falava que os seus discípulos eles seriam reconhecidos por muitos se amarem. Então, Paulo ele tem muito essa preocupação, né, que as relações humanas elas devem ser plenas, né, de amor. E aí, então a gente vai vendo essa relação dele principalmente com o Timóteo. Outra coisa que a gente vai observar muito nessa trajetória aí é que Paulo tinha um profundo respeito pela juventude, né? Ele vê em Timóteo, até mesmo em João Marcos, né, que é um outro jovem que tem uma certa experiência com ele, ele vê o potencial. Quando ele conheceu Timóteo e ali eles foram, né, estreitando os laços, Paulo enxergou nele o grande trabalhador do evangelho. E é por isso que nessa carta, né, ele vai falar lá na primeira carta que ele escreve para Timóteo, que ninguém menospreze a tua mocidade. Porque Paulo teve essa experiência com ele mesmo. Porque Jesus enxergou em Paulo um grande potencial. Tanto que ele disse para Ananias que Paulo era o vaso por ele escolhido para levar a palavra dele aos gentios. Então, Jesus, quando olhava para Paulo, não via ali um homem falho, o perseguidor que cometeu tantos erros. Ele sabia do potencial que Paulo tinha para se tornar um grande trabalhador. E Paulo enxerga em Timóteo essa mesma coisa. Então, ele tem um profundo respeito pela juventude. E isso é uma coisa que nos nossos dias, hoje em dia, a gente precisa exercitar mais, porque nós temos o nosso olhar nem sempre tão caridoso, tão misericordioso com os jovens, né? Nós que lidamos muito com os jovens no movimento espírita, muitas das vezes a gente vê isso, essas posturas receosas. O jovem ele precisa de direcionamento, a juventude ela precisa ser conduzida, mas ela não pode ser tolhida por causa da sua inexperiência. E isso, então, é lindo quando a gente observa, então, esse comportamento de Paulo. E por isso ele vai falar, ele elogia o Timóteo por ele ser fiel a, 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 as questões do evangelho, porque ele seguiu, né, as orientações de Paulo, porque Paulo era muito preocupado com a questão da corrupção, que ele via que estava se infiltrando nas igrejas. E aí ele pede a Timóteo, então, que permaneça são, né, na divulgação e na condução das igrejas. Isso era uma preocupação muito grande dele, porque ele, como ele migrou, né, do judaísmo, ele veio das sinagogas e ali ele observava algumas práticas que quando ele teve contato com o evangelho, ele viu que eram equivocadas, ele teve essa preocupação, né? Então, por isso ele vai aconselhar Tiago a se manter firme e a se manter puro, né?
fiel ao Evangelho de Jesus. E nessa carta, uma outra coisa que a gente vai observar é que ele narra para Tiago que ele está se sentindo sozinho, que muitos dos companheiros o abandonaram e ele sabia que dessa vez ele não sairia vivo da prisão, porque ele já tinha sido preso outras vezes, né? E até tinha uma questão das prisões serem domiciliares naquela época, então ele estava preso em casa e podia receber visitas. Dessa vez não, ele sabia que ele não ia sair, até porque essa última prisão dele foi logo após Nero ter colocado fogo na cidade de Roma e jogar a culpa nos cristãos. Então não tinha condições mesmo dele sair dessa prisão. E aí, meus irmãos, lendo essa carta, quando a gente se põe a estudar, né, de uma forma mais detalhada, qual é o ponto principal dessa carta? É o bom combate. É nessa carta que Paulo vai falar sobre o bom combate, que é uma expressão muito utilizada por muitos de nós, né? E o que seria esse bom combate, né? O que a gente tem que combater? O que será que Paulo quis dizer quando disse que combateu o bom combate? Será que esse combate que Paulo está dizendo ele nos oferece vitórias, né? Quais são as conquistas que a gente vai atingir, vai conseguir ao final desse combate? Bom, o que a gente observa, né, quando vamos estudando a doutrina espírita, que é o cristianismo, a gente vai vendo que a nossa existência terrestre, ela é uma constante batalha. Nós vivemos constantemente em luta. Só que, né, luta contra quem? Contra o quê? E a gente pode observar que os grandes benfeitores da humanidade, as almas valorosas, né, que desenvolveram grandes feitos, todos esses benfeitores, eles têm uma coisa em comum, que é a batalha, é o combate, é a luta, né, a ação no dia a dia, todos eles. E aí a gente vai percebendo que para a gente chegar no topo da nossa evolução, né, para a gente cumprir a meta a que nós fomos criados por Deus, que é, né, chegar à perfeição, que é encontrar a realização plena, isso vai exigir de nós esforços, e esforços constantes. E quando Paulo fala, então, que combateu o bom combate, ele sabia bem de esforços, de luta. Paulo entendia muito bem, porque para chegar onde ele chegou, ao final, e ter o seu grande encontro com Cristo, após o seu martírio, ele passou por lutas muito grandes. Foram 30 anos de lutas quase no limite das suas forças, né? E isso a gente observa e a gente aproveita para reforçar mais uma vez a importância da gente ler esse livro, Paulo Estevão, né? Que é essa narrativa completa sobre essa propagação, essa batalha diária que esses indivíduos travaram desde o dia em que Jesus deixou aqui na Terra o seu corpo físico e retornou para o plano espiritual até o último dia de todos eles, né? E por que essa batalha, meus irmãos, ela é muito difícil, né? Porque, como Paulo costumava, a expressão que ele usou do homem velho, né, que ainda somos, esse homem velho, ele resiste dentro de nós, né, porque é acostumado às velhas práticas, né, que são ligadas às nossas imperfeições. Nós ainda resistimos, ainda estamos
muito forte, ainda é muito forte dentro de nós, é, o mal que existe em nós, porque as raízes desse mal, às vezes, elas são profundas, né? E a gente vive muitas das vezes num automatismo, né? Ou seja, tem coisas na nossa personalidade que não são legais, mas que a gente já faz há tanto tempo, sabe? Práticas que são erradas, a gente já faz há tanto tempo que a gente faz sem pensar. A gente vive esse automatismo, né? A gente faz de uma forma não tão natural, apesar de ser errado, apesar de muitas das vezes ser o mal se manifestando através de nós, mas a gente vive muito no automatismo ainda. Então, a doutrina espírita ela nos convida a gente fazer reflexões em torno realmente da nossa prática, de nos questionar mesmo, né? Então, Paulo, nessa epístola, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aí Emmanuel então vai falar pra gente que existe o combate e o bom combate, né? Na lição 148, Palavras de Vida Eterna. Né? Ele diz o seguinte, que no combate, o objetivo nosso é eliminar os nossos inimigos externos. E aí as formas que a gente vai usar para combater esses inimigos vão ser as mais diversas, né? Dependendo da situação, né? Agora, o bom combate, que é esse que Paulo diz que combateu, a luta ela é contra nós mesmos. Muitas das vezes é o nosso maior inimigo. No bom combate, a gente liberta a nossa alma para voos mais altos, que, como eu havia dito, foi para isso que nós fomos criados, para sermos felizes, para fazermos os outros felizes, para chegarmos à plenitude. Então, no bom combate, a gente vai né, chegar a isso. E aí, num combate, nós temos, né, quando os soldados vão para a guerra, né, para qualquer batalha, independente se é uma guerra real ou nós temos que usar instrumentos, né? Nós precisamos usar algumas armas. E quais são as armas que nós devemos usar nesse bom combate, né? Nós vamos, quando a gente né, vai pensar nisso, existem 3 objetos que nós podemos citar aqui e que a gente vai ver que o Emmanuel vem falar para ele sobre nós, que inclusive foram dicas de Paulo. Então, quais são esses 3 instrumentos que numa batalha eles são muito utilizados? O escudo, o capacete e a espada. Então, quando a gente fala do escudo, né? Qual a importância do escudo? Paulo, quando ele escreveu para os Efésios, ele disse o seguinte: embaraçando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderia apagar todos os dardos inflamados do maligno. Né? O escudo, gente, ele protege o quê? O nosso tórax, não é? Protege o coração. Ou seja, o escudo protege as nossas emoções. Né? E aí ele vai falar do escudo da fé. A fé como escudo, ela vai nos ajudar a suportar os dardos inflamados do maligno. O que será que Paulo estava querendo dizer quando usou essa expressão? Os dardos inflamados do maligno, meus irmãos, é a crítica, é a incompreensão, são as calúnias, são as perseguições que todos nós sofremos. E aí, por isso é que ele fala do escudo que que vai proteger as nossas emoções. Nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos, né? Como é que a gente reage quando a gente leva o esculacho de alguém? A gente fica bem? A gente aguenta?
Como é que nós suportamos uma palavra mais rude? Uma palavra dita de uma forma não muito boa? A gente suporta, né? Como é que a gente recebe a crítica? Então, o escudo da fé, ele vai ter essa tarefa na nossa vida. E aí o Emmanuel vai dizer assim, lá no Vinha de Luz, quando ele fala nessa lição que trata sobre o escudo da fé. Somente a fé representa um escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Então, para preservar o nosso coração mesmo das trevas, né, da tristeza, das sombras, a gente tem que usar o escudo da fé. Então, é confiar na providência divina, na sabedoria, na justiça maior, porque a partir do momento que a gente confia nisso, nós estamos praticando a nossa fé. O segundo item nessa batalha interna, é o capacete. E aí, Paulo, quando escreveu os Tessalonicenses, ele disse assim: tendo por capacete a esperança na salvação. O capacete, ele protege a cabeça, certo? E aí, Emmanuel, quando ele comenta sobre o capacete da esperança no Fonte Viva, ele vai dizer para a gente que a cabeça é o campo das ideias. Então, para que a gente tenha cuidado com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, né? Quais são as ideias, quais são os pensamentos que nós cultivamos, que povoam a nossa mente? Sabe por quê? Porque as nossas ideias, os nossos pensamentos são eles que nos definem, são eles que direcionam para onde que nós estamos indo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, porque senão nós vamos alimentando coisas que não são úteis e que podem nos puxar para trás. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, desse isolamento social, como você tem falado sobre isso, né? Sobre a gente manter o equilíbrio, né? A sanidade dos nossos pensamentos, né? A limpeza, tentar mantê-los puros, né, saudáveis, né, porque assim como a gente se preocupa de manter a nossa alimentação sempre saudável, de nos preocupar, né, também com o equilíbrio dos nossos pensamentos, porque as nossas ideias, elas é que mandam a nossa maneira de agir, né? E de que forma que então, quando Paulo fala desse capacete da esperança, que é o que vai nos salvar, de que forma que ele vai nos proteger? Proteger a nossa mente, né? Ele vai nos construir, vai ser construído esse capacete pelas ideias cristãs que a gente deixar fazer morada na nossa mente, né? Uma forma saudável e realista de ver o mundo, né? Tendo uma leitura menos desastrosa, né? Do mundo em que a gente vive. E mais uma vez lembrando que nos dias de hoje isso é extremamente importante. Porque se a gente não faz isso, a esperança, não tem como ter esperança, né? E aí, meus irmãos, o Espiritismo, ele é uma excelente ferramenta para isso, porque a doutrina espírita ela vai provocar em nós um otimismo sincero e sensato, sem nós ficarmos lunáticos com ideias utópicas ou então de coisas que não são reais. A doutrina espírita ela, né, ela vai nos permitir que a gente enxergue o cenário em que a gente está vivendo, que a gente enxergue o mundo com clareza, vendo tudo de ruim que há e que precisa ser mudado, mas com otimismo, porque nós sabemos que o progresso é inevitável, que nós não vamos permanecer no mal infinitamente, né? Que Deus ele é justo e que Jesus ele está no comando de todas as situações. Então, o capacete da esperança é um outro
o instrumento para esse bom combate. E o terceiro instrumento para isso é a espada, né? E aí, Emmanuel ele vai comentar, e aí lá no Caminho, Verdade e Vida, sobre a espada simbólica, quando ele vai nos relembrar a fala de Jesus, quando ele disse que não veio trazer a paz, mas a espada. E como a gente está falando aqui, né, de batalha espiritual, ele vai falar para nós sobre essa espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina. Para que o homem, para que nós iniciemos a nossa batalha do próprio aperfeiçoamento. E aí, por isso que Jesus disse que ele não vai trazer a paz, mas sim a espada. Porque essa espada, ela vai ser esse instrumento que vai nos pôr à prova e vai nos tirar a paz. Na maioria das vezes. E, meus irmãos, o discípulo sincero, ele vive uma batalha silenciosa no seu coração, dia a dia, se questionando, se autoavaliando, refletindo sobre as suas práticas, sobre as suas ações o tempo todo. Essa deve ser uma prática nossa constante. O cristão sincero, o discípulo sincero, ele deve viver um turbilhão íntimo o tempo todo. Porque se a gente está tranquilo ou despreocupado consigo mesmo, alheio à nossa transformação moral, a gente não está caminhando. Isso demonstra que nós estamos estacionados, certo? Então, vamos aí, nesse momento, fazer essa avaliação. Nós estamos o tempo todo fazendo essas reflexões sobre as nossas posturas. E eu estou ficando incomodado com o meu jeito de ser, com a minha personalidade, da forma como eu estou levando a vida, ou estou tranquila? Não, né? Tudo bem. Esses questionamentos são eles que vão nos impulsionar. Sabe quando a gente, né, aquela figura de linguagem, né, aquela imagem do cavalo, né, sendo cutucado para que ele possa caminhar para frente? Esses questionamentos, eles tem que ser isso, o que vai nos impulsionando, esses cutucões de nós mesmos para nós, né? Então, meus irmãos, Paulo então diz que combateu o bom combate porque ele não perdeu tempo com o que era inútil, com o que era fútil. 30 anos que ele desde o episódio da estrada de Damasco, em que ele deixa o combate, aonde ele perseguia os cristãos e passa a combater esse bom combate, ele não perdeu tempo com coisas que eram inúteis. E com isso, ele deu o exemplo, ele deu o testemunho daquilo que estava no Evangelho, daquilo que Jesus deixou para nós. E então, fica aqui para nós essas figuras, né, de linguagem muito utilizadas por Paulo, né, do escudo da fé, do capacete da esperança e da espada simbólica, né? E aí ele vai dizer, né, seguindo nessa frase, de combati o bom combate e completei a carreira. Essa é a outra segunda coisa que ele diz. E o que seria isso, né? Ou seja, quando ele diz eu completei a carreira, eu cumpri um curso que me foi planejado para mim. E a gente, né, tem uma passagem no livro que ele fala
quando ele está em diálogo com João e que ele fala para João: João, eu nasci senão para dar testemunho da verdade. Então, Paulo, ele tinha muito claro na mente dele qual era o planejamento que ele tinha que cumprir, qual era a tarefa dele. E aí eu pergunto, será que nós nos fazemos essa pergunta? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha função? Né? E aí muitos vão dizer, mas se eu soubesse, ficaria tão mais fácil, né? Porque para Paulo foi fácil. Afinal de contas, Jesus apareceu para ele, né? Então, ou seja, ele recebeu um chamado direto. Não, mas aqui, né? A gente sabe que quando ele pergunta para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus não deu para ele o roteiro. Olha só, eu quero que você a partir de hoje faça isso, vá, né, às comunidades tal, escreva cartas. Não, Jesus disse para ele: entra na cidade e você vai ver o que vai te acontecer. E aí, no livro Paulo e Estevão, Emmanuel vai falar para nós uma coisa lá na introdução que ela é fantástica, que muitos vão dizer assim, mas para Paulo foi fácil, né? Porque ele recebeu um apelo direto. Ele diz assim, bom, mas na verdade, todos nós recebemos a nossa convocação. Uns de maneira sutil, outras de maneira inesperada. Sabe qual é a questão, meus irmãos? A grande questão é que a maioria de nós resiste ao chamado. Se Paulo parece para nós assim tão grandioso que conseguiu vencer, né, na sua trajetória, é simplesmente porque ele ouviu o chamado, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, pegou a cruz dele e seguiu até o fim. E uma coisa é importante, quando ele fala de seguir a sua carreira, a gente tem que ter em mente que a carreira de Paulo não foi fácil, não. Paulo sofreu perseguições, apedrejamentos, ficou doente, foi alvo de zombarias, de desilusões, foi abandonado por pessoas que ele amava, pela família, sofreu prisões. Essa foi a carreira de Paulo, até o fim. Jesus avisou, né, disse para ele que não seria fácil. E, no entanto, ele não desistiu. E aí, vamos refletir aqui. Nós já estamos em condições de suportar a carreira que Deus colocou para nós? Ou a gente desiste quando as dificuldades aparecem? Nós falamos, né, antes sobre as incompreensões, sobre as críticas, né? Estamos aqui celebrando o aniversário de uma casa espírita que reúne dezenas, centenas de trabalhadores. E aí a gente pensa, no dia a dia nosso, nas casas espíritas, nas nossas lides religiosas, o quanto que a gente suporta das dificuldades. O quanto que a gente lida com as incompreensões, com as críticas. A gente sabe, por exemplo, da história de Inácio de Antioquia, né, que foi levado para a arena para ser comido pelos leões, e no entanto, né, e ele foi feliz da vida porque ele ia dar a vida pelo Cristo, e no entanto, os leões não fazem nada com ele. E ele, né, sai de lá, ele tem a visão de um anjo, né, que diz para ele que morrer para ele era muito fácil, que a batalha dele era outra. E nós sabemos que naquela época os cristãos que eram liberados das arenas eram aqueles que renegavam Jesus, que abjuravam.
Inácio de Antioquia, ele passou uma vida inteira, desde esse episódio até o último dia dele, sendo acusado de ter traído Jesus. E, no entanto, ele suportou bravamente. A Joana fala que ele não perdeu tempo se defendendo. Então, esse exemplo que até já falei bastante, né, em outros estudos, né, quanto que a gente está disposto a suportar uma provação dessa? Às vezes com coisa muito menor, né? Então, meus irmãos, vamos pensar nisso. Se a gente está cumprindo a nossa carreira, se a gente está conseguindo fazer de forma mais correta possível aquilo que a gente se propôs antes de reencarnar, né? E aí, por último, para completar essa frase, ele fala: guardei a fé. E aí, quando Paulo diz isso, ele quis dizer que ele guardou a doutrina pura de Jesus, preservando a sua sanidade sem distorcer os seus princípios. E hoje, meus irmãos, Paulo tinha essa preocupação lá desde o início, né? Porque ele que fez essa passagem, que migrou, né, do judaísmo para o cristianismo e entendeu a questão das práticas exteriores, do que era importante, do que era realmente a verdade, o que não era, Paulo, ele entendia a importância de se manter a pureza da mensagem do Cristo. E hoje, trazendo isso para a nossa realidade, como que a gente vai se garantir que nós não vamos ser os causadores, né, dessa deturpação? Né? Que a gente não vai manchar a doutrina, a mensagem de Jesus, deturpar novamente. Só tem uma forma, que é estudando, né? Entendendo o Evangelho, trazendo as palavras de Jesus para o entendimento à luz da doutrina espírita, para que a gente possa vivenciá-las na íntegra. Se a gente não faz isso, meus irmãos, nós ficamos muitas das vezes à mercê da interpretação errônea, do desvirtuamento, da interpretação segundo o nosso ponto de vista, segundo as nossas imperfeições, porque é muito fácil, às vezes, a gente interpretar as coisas de acordo com aquilo que eu quero ouvir, com aquilo que vai ser conveniente para mim. Então, quando Paulo disse, né, que guardou a fé, é nesse sentido, que ele foi fiel, mesmo que para isso, muitas das vezes, ele tenha que ter trazido muitos dissabores para ele, né? Porque Paulo era muito enérgico, né? Ele defendia o evangelho com a mesma força, com a mesma garra que ele defendia o judaísmo. Então, isso era muito importante para ele. E é por isso que ele pôde desfrutar, né, da glória de dizer que combateu o bom combate, que venceu, né? Chico, né, nos lembra, lembra de uma vez Chico foi questionado sobre qual era o seu objetivo na vida. Uma pessoa perguntou para ele e ele respondeu que o objetivo dele era chegar um pouquinho melhor no túmulo, melhor do que ele tinha chegado no berço. Então, meus irmãos, a nossa trajetória, ela é isso, esse intervalo entre o berço e o túmulo em que nós estamos aqui encarnados. O objetivo nosso é justamente nos aperfeiçoarmos.
E essa batalha, esse combate nosso de todos os dias, ele tem que ser, ele tem que ser vivenciado de forma mais saudável possível. E Paulo, nessa carta, quando ele vai se despedindo de Tiago, ele afirma para Tiago assim: estou pronto. Porque, como eu disse, ele sabia que o momento dele de dar o testemunho maior estava por vir. E ele disse que estava pronto para isso. E aí, meus irmãos, nós precisamos aqui, para encerrar, fazer mais essa reflexão sobre essa fala de Paulo. Se nós nos deparássemos agora com o momento de retornarmos para a pátria espiritual, será que nós estaríamos tranquilos? A nossa consciência, ela vai se apresentar sem preocupações? Ou nós temos assuntos inacabados? Nós temos pessoas para perdoar? Ou temos que oferecer o nosso perdão para pessoas que ainda não fizemos? Essas são reflexões que nós devemos fazer a todo momento, todos os dias. Santo Agostinho, quando ele nos convida ao autoconhecimento, quando ele diz para nós interrogarmos a nossa consciência todos os dias antes de dormirmos, é porque a gente precisa estar tranquilo para o momento em que nós tivermos que fazer a nossa mala de retorno para a pátria espiritual. Paulo, ele pôde dizer aqui nessa carta que estava pronto, porque ele tinha consciência tranquila de que ele não guardava mágoa de ninguém, de que ele tinha realizado tudo que estava ao alcance dele para divulgar o evangelho e para vencer as suas más inclinações, as suas dificuldades. Ele sabia o quanto ele era intempestivo, quanto que ele era quente nas suas decisões, nas suas opiniões. E ele se questionava o tempo todo. Nós sabemos, né, da frase famosa que ele diz que o mal que ele não queria fazer, ele fazia, e o bem que ele queria tanto fazer, ele ainda não conseguia. Então, esses questionamentos, essas dúvidas, essa angústia fez com que Paulo chegasse ao final da vida dele se considerando pronto para o seu encontro com o Cristo. Então, meus irmãos, nós somos convidados o tempo todo para essas reflexões. Somos convidados a todo momento com pessoas que nos dizem às vezes coisas que não nos deixam felizes, com apontamentos, com críticas, e essas ocasiões, elas devem servir para nossa reflexão. Porque se a gente não reflete, a gente não combateu, não está combatendo esse bom combate. E aí a gente vai perdendo essas oportunidades. Então, meus irmãos, que a gente possa aproveitar esse período que estamos passando para refletirmos, para estudarmos. Fica aqui mais uma vez a dica do livro Paulo Estevão, da série de Emmanuel, que fala sobre os cristãos no início da sua trajetória, porque lendo a história deles e vendo o quanto que eles sofreram, quais foram as dificuldades deles, às vezes a gente consegue
passar pelas nossas dificuldades com mais clareza, porque às vezes a gente acha que tudo é muito difícil, e as coisas são difíceis mesmo, mas quando a gente olha o exemplo desses cristãos que tinham que pagar com a vida, às vezes a gente pode, isso nos ajuda a fazer reflexões mais profundas. Hoje nós não temos que dar mais a vida pelo Cristo, mas temos que dar o nosso testemunho de vivência desse evangelho redivivo. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre.